Nós estamos aí numa saga de conhecereis a verdade vos libertará. Quero dizer que essas informações que eu passei foram pesquisas de campo que eu fiz por ver pessoas muito próximas vivendo esses ataques espirituais e eu consegui identificar. Mas você tem que atentar que isso vai demandar do lugar que você mora, da região que você mora, do bairro, da cidade, do estado, como que manifesta essas situações. Por quê? Geralmente essas pessoas que manuseiam essas magias, essas bruxarias, feitiçaria, elas vão jogar algo oculto, escondido, para te enganar, tá? Então, tem situações que de repente você acredita que seja uma feitiçaria, uma magia, e não é. É apenas uma sinalização, é apenas uma comunicação para algo que está além daquilo que é espiritual. É algo que vai acontecer no bairro, na cidade, nas ruas, algo que só determinada seita, determinado grupo ou agrupamento de pessoas que tem acesso, né, e que não pode ser compartilhado com outras pessoas. Então tem que ser analisado criteriosamente, cada caso é um caso, tá bom? Eu estou passando essas sagas de vídeos apenas para dar uma amp na visão espiritual, para que vocês comecem a entender e compreender o mundo espiritual. De repente você está recebendo um ataque e não consegue identificar, mas você tem que entender que nem tudo que se faz é feitiçaria, é bruxaria, é magia. Pode ser comunicações internas de determinados grupos ou agrupamentos de pessoas que não pode ser comunicado ou revelado a demais pessoas, tá bom? Então tem que saber entender e compreender. Se ali é um ataque espiritual, o Criador, é só você orar ao Criador, ele vai te revelar. Ou apenas uma sinalização por algo maior, que você não compreende, não entende, nem quer saber, tá bom? Então, conforme está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e eu lhe responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes, né? Aquilo que é oculto e escondido não poderá ficar oculto se você clamar ao Criador, ele vai te revelar e vai testificar que ali é uma bruxaria, ali é uma feitiçaria, ou ali é apenas uma comunicação entre grupos, né? Ou um possível horário de um ritual, ou algo do nível, ou algo que seja material, que você não conhece ou que você desconhece, tá bom? Apenas uma dinâmica de comunicação entre essas pessoas, tá bom? Jeremias 33, versículo 7. E removerei o cativeiro de Judá e do cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com os que transgrediram contra mim. Cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Então, hoje nós iremos falar sobre feitiçarias que são feitas, demandas espirituais, ataques espirituais que são através de galhos, pedaços de madeiras, ganchos, entre outros. Mas antes, vamos fazer a leitura do Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador eterno, ele é meu Criador eterno e alma, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiará. Sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Criador eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardarem a todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calçarás os pés, o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Assim seja. Nós neutralizamos pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach toda a influência de bruxaria através de madeiras contra essa vida, contra essa casa, no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Queridos, antes de eu falar sobre como identificar essas bruxarias através de pedaços de pau, madeiras, galhos, entre outros, só para acrescentar, né, que geralmente essas demandas, quando elas não é estritamente bruxarias ou feitiçaria diante da sua casa, porque ou como é uma sinalização, você vai ver a movimentação das pessoas como uma sinalização para mostrar aqueles que lançou a bruxaria ou feitiçaria, vai tentar avisar os demais grupos ou agrupamentos de pessoas que foram descobertas. Aí também eles vão trabalhar de uma forma diferente para tentar bloquear o retorno daquela feitiçaria, daquela bruxaria.
E não, conforme nós estamos falando, também existe a força natural, daquilo que pode se movimentar no mundo natural, né? Alguma coisa que vai acontecer, que você não conhece, mas eles vêm te confundindo através de uma falsa bruxaria, uma falsa feitiçaria, né? Só para fazer confusão e para trazer distração, para você não conseguir ver o oculto e escondido, que realmente o que irá fluir naquele momento, naquela cidade, naquele bairro, naquele estado, enfim, entre outros. Bora lá. Como identificar bruxarias através de madeiras? O uso de madeiras na porta do oponente. O que significa isso? São as práticas de magias espirituais, de crenças, como condutor de energia, né? É um elo, a madeira tem um elo com a natureza. Os bruxos amam utilizar a madeira, os galhos, os pedaços de pau, folhas, entre outras, utilizando essas magias. Então, como condutor, o que acontece? Tem dois objetivos. Eles usam pedaço de pau, pedaço de galhos, né? Como condutores de magia, como ponto de contatos, né? Necessariamente para que haja uma manifestação no mundo espiritual. Eles utilizam essa madeira de frente à casa do oponente, ou seja, para bloquear aquela bruxaria que foi feita, para não voltar para quem fez o ritual, né, da bruxaria. Então, porque se você descobriu que foi feita uma bruxaria, eles vão utilizar a madeira como bloqueio daquilo que eles lançou para sua vida, não volte para a vida deles multiplicado, porque a colheita é certa, né? Então eles utilizam madeira, um pedaço de madeira, para bloquear essa energia negativa. E não somente isso, eles colocam essas madeiras diante da sua casa, como setas, na vertical, na horizontal, enfim, nas encruzilhadas, tentando bloquear o seu caminho, fechando o seu caminho e roubando a sua energia, tudo que é positivo da sua casa e atraindo tudo, lançando energias negativas. Tudo que é de mais negativo, mais destrutivo, através desses galhos, através dessas madeiras, são lançados e enviados. Porque quando o bruxo vai fazer, ou a bruxa vai fazer um tipo de ritual, levantar um altar com uma madeira, um pedaço de madeira, um pedaço de galhos, varinhas, entre outros, ele vai fazer uma invocação antes de deixar aquele pedaço de pau, antes de deixar aquele galinho, aquela varetinha. Ali ele vai levantar uma invocação, ou seja, levantar um altar a um demônio, um espírito maligno, ou vários, pode acontecer até de ser 7 ou mais, e vai invocar as demandas que ele quer, as necessidades que ele quer contra aquele alvo, aquela pessoa, né, ou aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela criança, ou até mesmo contra aquela casa. De destruição, de negatividade, de amarras espirituais, de fechamentos de caminhos, de escassez e de endividamento, entre outros. Não somente para a proteção deles, que eles utilizam para a retenção da energia ruim que eles enviou para sua casa, quando foi descoberto, e você vai bloquear, você vai neutralizar, mas também como direcionamento de condutor de energias negativas, tudo de negativo, de derrota, de fracasso, de destruição para o seu lar, né? Entenda-se. Eles utilizam essa prática para fazer feitiços e rituais e faz as suas invocações, né? Recebe da entidade e manda que a entidade entre na sua casa, né? Então você tem que entender que só a fechadura não é suficiente para você trancar a sua casa contra essas manipulações espirituais. É jejum e oração e a palavra, né? Meditar na palavra do Criador, consagrar a sua casa, ungir os umbrais da sua casa, dando legalidade que é o Criador, que é dono da sua casa, da sua vida, da sua família, e que aquilo que adentrar na sua casa, você tem que pegar na fechadura, na chave da sua casa e declarar que aquilo que ia tentar adentrar seja queimado, antes mesmo de ultrapassar aquela barreira espiritual intransponível que o Criador vai cercar, colocar diante de nós, para que não tenha acesso às nossas vidas, né? Muitas vezes, querido, o Criador vai permitir que até que o diabo, essas entidades tenham acesso até a bens materiais, algumas coisas para distorcer, para desalinhar, mas não permite que toque na gente, porque o Criador é o nosso protetor e é aquele que nos guarda não dormir. Então, eles usam esses galhos, esses pedaços de madeira na porta do oponente para simbolizar simplesmente bloqueios, proteção ou até mesmo envios de energias negativas e destrutivas para os seus oponentes. Por que a madeira? Porque a madeira representa a natureza, está ligado à falange dos principados de Vassago, é o príncipe da natureza. E esse príncipe é governado por uma legião de 26 demônios. Olha para você, 26 milhões de legiões de demônios, né? Olha para você ver a intensidade do ataque quando a pessoa recebe. A madeira ela representa força, crescimento, estabilidade, vitalidade. O bruxo ou feiticeiro que levanta esse altar de Baal contra você e contra a sua família através de madeiras, ele está querendo dizer
Ele está declarando fraqueza para sua vida, fraqueza para sua casa, desmotivação, prostração, instabilidade. Ele está declarando, quando ele lança aquele galho pontiagudo com vários galhos, várias pontas diante de sua casa, ele está dizendo: eu estou retendo todo o seu crescimento, eu estou vindo, os demônios que eles enviam estão dizendo: nós somos ladrões, nós vamos roubar tudo que é seu, tudo que é de próspero, de crescimento, de estabilidade, de planos, de projetos, né? E se a pessoa não estiver vigilante, ela acaba cedendo aquela amarra espiritual, ela acaba se prostrando, acaba parando e anda e volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque há interferências desses ladrões roubadores que são espirituais e são levantados através de uma entidade fortíssima, né, de bruxos, de sacerdotes, enfim, daqueles que praticam as magias, as crenças maléficas para destruição, não somente de vidas, mas da vida financeira, emocional, espiritual, né, para trazer prostração, depressão, enfim, tudo que é de negativo, tudo que é de pesado, uma energia densa, pesada, o ambiente da sua casa vai mudar, a harmonia da sua casa vai mudar, tudo vai mudar, porque eles vão sugar, vão roubar tudo aquilo que é de bom, de harmonioso, de próspero. Por isso que você tem que ungir o seu portão, ungir a sua porta, declarando que os anjos do Criador estejam ali, blindando toda a interferência daquela bruxaria, daquela feitiçaria lançada contra a sua casa. Os bruxos e os feiticeiros, eles utilizam a madeira, ou a varinha, ou galho, como altar, levantando contra os seus oponentes. Eles utilizam essas madeiras como talismã, como cajado, como amuleto, como ponto de contato. Ou seja, deixa um galinho na frente da sua casa, inofensivamente, e ali você toca, ou algum filho seu toca, ali é o momento da manifestação dos espíritos imundos, da destruição e do caos sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, antes de você fazer qualquer limpeza espiritual, você tem que ungir, você tem que quebrar, né, espiritualmente, para depois, se você venha tocar. E declarando que toda a influência de ponto de contato, de objeto foi jogado, como serventia de ponto de contato, que você anula, você neutraliza toda essa influência de contato espiritual, para que as entidades, demônios que foram dados a legalidade, tenham ação e movimento sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso é muito feito, queridos. Por isso, até com a conta de água, você tem que ungir, consagrar, né? Porque é utilizado como ponto de contatos para manifestação de destruição, de escassez, de ruína sobre a sua vida, sobre a sua casa. E não somente isso, através de fechamentos de prosperidade, de escassez extrema e ruína, brigas, contendas, confusões, né, alterações nos sonos, ou dorme demais ou dorme de menos. Em tudo isso tem uma significação de ataques espirituais contra a sua vida, através de pontos de contato, através de legalidades que foram dadas através da bruxaria, né? Então, eles direcionam essas energias negativas através dos seus objetos, que eles têm como amuleto, como força, como ali aqueles objetos para ele, que é um pedaço de madeira, um lixo que eles pegam na rua, e eles utilizam e levantam aquele lixo, declarando, fazendo as suas invocações e dando as suas legalidades, né? Quando você não tem consciência disso, você cai como peixinho, né? Igual um pato na água, né? Por quê? Porque inocentemente, mas o Criador, ainda assim, mesmo na sua inocência, você sente o impacto do ataque espiritual, mas o Criador não permite que nada mais de grave aconteça com a sua vida e com a sua família. A direção desses objetos, dessas feitiçarias, dessas bruxarias, é para fazer com que você venha perecer, né? Que você venha sucumbir, mas a porta que ao abre, ninguém fecha. E a porta que ao fecha, ninguém abre. Não cai um fio do nosso cabelo na cabeça sem a permissão do próprio Criador e sem sua movimentação e sem a sua permissão. Porque até para fazer uma bruxaria, os espíritos imundos, os demônios, eles têm consciência que eles são limitados e que eles têm um determinado ponto de acesso, entende? Então, para que eles atuem na sua vida, você tem que dar legalidade, você tem que aceitar. Caso você não aceite, eles não podem fazer nada, entenda? E como que você vai fazer isso? Pedindo perdão pelos seus pecados, limpando o seu coração de mágoas, raiva, orgulho, ira, né, fúria, gula, entre outros. Os 7 pecados capitais. Evitar que esses pecados tenham atuação na sua vida, porque sendo assim você está fechando portais e não impedindo que aqueles portais que foram abertos possam frutificar negativamente sobre a sua vida.
Então, esses objetos, eles direcionam esses objetos como condutores de energia para prejudicar a sua casa, sua família, seu convívio familiar e sua prosperidade financeira, a sua estabilidade financeira. Só que lembrando, aquelas pessoas que praticam esse tipo de bruxaria, por mais que eles lançam para atuar na sua vida financeira, para atrasar projetos, para trazer endividamentos, entre outros, você pode ter certeza que a vida deles estão 1000 vezes pior do que a sua. Certamente, se você crê no Criador Yau Yausha. Tem outros objetos que eles utilizam em diversos rituais e altares, como os galhos, pedaços de pau, nós já falamos. Então a madeira é um elemento comum entre os rituais espirituais, essas crenças que atualmente estão sempre muito atuantes no mundo e especialmente no Brasil. Certamente um bruxo ou uma bruxa, ele ao colocar um galho de frente à sua casa, ele está enviando energias extremamente negativas, extremamente pesada, densa, que venha fechar, trancar suas portas, sugar aquilo que é seu e reter as suas bênçãos, enquanto aquilo, roubar verdadeiramente a sua prosperidade, roubar verdadeiramente a sua paz de espírito, roubar verdadeiramente a sua harmonia, até a sua fé, porque a partir do momento que eles lançam essas bruxarias, você vai se enfraquecendo espiritualmente, né? E se você não vigiar, o diabo manipula sua mente com ataques espirituais e acaba trazendo destruição se você não estiver atento e vigilante espiritualmente. Quando o feiticeiro ele faz isso, ele está literalmente trancando a sua porta. Quando ele faz ele coloca esses condutores de energia, ele também, você tem que lembrar, nós já falamos sobre as fechaduras, que a verdadeira proteção é crer no Yausha Mashiach, que o Pai honrou de sobremaneira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode alcançar o reino celestial se não aceitá-lo e reconhecer em todos os instantes e circunstâncias da sua vida. Eu quero que você também lembre que cada madeira, cada galho, cada varinha, cada varinha, cada galho, cada pedaço de pau é escolhido milimetricamente para uma finalidade. Existem várias finalidades, que eu não vou entrar em aspecto agora. Existem várias finalidades e vários objetivos e várias funções que os bruxos, as bruxas, feiticeiros utilizam, né? Então, grande parte dessas demandas espirituais são simplesmente para amarrar caminhos, amarrar vidas, bloquear vidas, trancar portas para que não entre ninguém na sua casa, não sai ninguém da sua casa, ninguém naquele bairro entra, se não for daquele grupo de pessoas ou agrupamentos de pessoas, né? Eles também fazem esse trabalho, além de lançar energias negativas, para trazer atrasos, endividamentos, brigas na famílias, que mais? Entre outras, além de usar em benefício próprio como proteção quando eles são descobertos numa feitiçaria enviada, numa bruxaria enviada ou numa magia enviada. Quando eles são descobertos, eles utilizam esses pedaços de madeiras como a madeira como proteção. Por quê? Segundo eles, retém aquilo que ele enviou de feitiçaria ou bruxaria para o oponente, volta para ele e eles fazendo os rituais lá, vai proteger eles do impacto da devolução que foi feito porque você bloqueou, porque você cancelou. Então, eu acho que nós falamos tudo sobre isso, mas conforme está no livro de Provérbios, capítulo 19, 28, diz assim, que a testemunha de Belial, ela escarnece do juiz e a boca dos ímpios engole a iniquidade. O que significa isso? Que essa falange de espíritos imundos que abduz pessoas, e essas pessoas são extremamente cegadas espiritualmente, elas são enganadas, elas não querem ter compromisso com a verdade, não querem de forma alguma arrepender-se, pelo contrário, cada vez mais elas estão infiltrando em magias e bruxarias cada vez mais pesadas, e sendo assim, elas estão cada vez mais atrasando a vida, o bem-estar das pessoas, daqueles que convivem com ela, que estão próximo dela, pode sentir o peso, o cansaço espiritual, a guerra espiritual é altíssima, querido. Quando você convive com pessoas que emite frequências de baixíssimo nível, porque são frequências extremamente baixas,
Por quê? Porque está delegando destruição, enviando ruína, enviando brigas, enviando confusão, até morte, através de uma feitiçaria, de uma bruxaria, né, de uma magia. Então essas pessoas, elas que manuseiam esses tipos de rituais, elas estão declarando: nós não cremos no Criador dos exércitos de Israel, mas cremos no Satanás, naquele que rebelou contra o Criador, foi julgado nos céus e na terra, está amarrado nas profundezas do abismo. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Criador, porque a Bíblia fala que essas pessoas são reconhecidas como filhos das potestades, justamente por negar a verdade, a justiça, a retidão e se adentrar a caminhos tortuosos, a caminhos que levam à perdição, que levam à morte, né? Então, mas nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra sangue e carne, que nós temos tempo, enquanto nós estivermos no ambiente que o Criador permitir e que não for revelado, nós temos que interceder por essas vidas, porque são vítimas do maligno, são presas que foram vulneráveis por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da ganância, por causa da inveja, encontraram-se o seu corpo, foram como um hotel para o maligno, para os espíritos imundos. Então, e quando ele manda, elas têm que fazer e elas têm que obedecer, porque se elas não obedecer, elas terão consequências gravíssimas. Mesmo elas sabendo que é em vão aquela investida, que é em vão aquele ataque, mas ainda assim elas persistem, insistem, porque elas são guiadas por guias cegas, né? São cegos guiando outros cegos. Então eu espero que essa palavra possa falar no seu coração. Quero lembrar você novamente que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A nossa luta é estritamente espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Criador diz o quê? Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, e que toda língua que levantar contra ti, tu a condenará. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Espero que essa palavra possa edificar a sua vida, e lembrando que cada caso é um caso. Há várias manifestações e manipulação. Você só vai identificar se aquilo ali é bruxaria mediante você clamar ao Criador, pedindo a Ele revelação, e Ele vai te dar revelação no seu coração. Ou aquilo que foi levantado pode ser a sinalização para outras coisas ou situações ocultas aos seus olhos, ao seu conhecimento, tá bom? Então, nem sempre porque colocou galinho, colocou pedaço de madeira, que isso significa que está fazendo uma demanda negativa contra a sua vida. Pode ser que é uma sinalização de uma comunicação com as pessoas que estão envolvidas naquele grupo ou naquele agrupamento de pessoas que não querem confundir você, como se fosse trazendo aquilo ali como uma distração para confundir você, para você ficar focado naquilo. Fez uma bruxaria, fez isso, eu tenho que repreender, tenho que fazer isso. Às vezes essas pessoas estão comunicando com outros agrupamentos de pessoas que já conseguem identificar a sinalização da forma que são colocados os objetos e são direcionados, tá bom? Espero ter contribuído no nome de Yahshua Mashiach, Shalaim de Yahshua. A palavra do Criador ela é bem objetiva, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele também diz que a pessoa não terá medo do terror noturno e da seta que voa de dia, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e sua casa não será atingido. O Criador é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós não temos o que a temer, porque nenhuma praga, nenhuma palavra maldita chegará à nossa tenda, nossa casa, nossa vida, nosso templo, né, que somos nós. E não somente isso, porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E o de Re, Vav, Re, na pronúncia. Shalaim de Yahshua, queridos. Assim seja. Aleluia.